Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 4. Nossa promessa naquele dia. Um dia, há mais de uma década, Lois estava mais uma vez ao lado de seu irmãozinho, como sempre esteve, mesmo enquanto ele ficava mais fraco e mais fraco. Naquele dia, ela notou que ele estava olhando pela janela. "Leon, você não está com frio?" perguntou ela. "Estou bem." "Ei, irmã mais velha." Leon de repente começou a tossir, e ela segurou sua mão, apertando-a entre as suas. Mesmo o médico não conseguia entender por que ele estava definhando. Normalmente, a proteção divina da árvore sagrada, o próprio símbolo em sua mão, deveria tê-lo protegido. Seus símbolos eram capazes de combater todo tipo de doença. No entanto, não tinha efeito algum em Leon. "Leon, mantenha-se forte", encorajou Luiz enquanto o selo em sua mão se iluminava. Ela estava tentando curá-lo, mas não tinha efeito. Mesmo sendo uma criança, Lois conseguia enxergar através da bondosa mentira branca de seu irmãozinho. Você vai melhorar", prometeu ela. "Juro que vai. A árvore sagrada vai te proteger. Pai e mãe estão fazendo tudo o que podem para encontrar uma maneira de te curar também." Eles reuniram inúmeros médicos e até compraram remédios secretos do exterior. Mas, infelizmente, não importava o que tentassem, a condição de Leon não melhorava. A mão de Luiz apertou a dele. "O que você quer fazer quando ficar melhor?" ela perguntou. "Ah, eu sei. O festival de Ano Novo", ele conseguiu dizer entre as tosses. "O festival de Ano Novo? Lembra? Da última vez eu não pude ir porque era muito perigoso. No ano anterior, eles não haviam participado porque ainda eram muito jovens." "Então, você quer ir para a caverna comigo?" perguntou Luiz. "O quê?" "De jeito nenhum." Ela franziu a testa. Por que não, hein?" "Porque agora eu tenho uma noiva. Então, vou ir com ela. Eu sei que ainda não a conheci, mas ela é a número 1 para mim." "Seria falta de consideração ir com você em vez dela", disse Leon com um sorriso. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Luiz. "Leon, você é um idiota." Não chore. Tudo bem. Eu vou com você também. Ninguém vai se importar se eu entrar 2 vezes, certo?" "Leon, você é um traidor", ela retrucou, usando uma palavra que havia aprendido recentemente. Enquanto Luiz ainda chorava, Leon estendeu a mão e acariciou suas costas, tentando consolá-la. "Desculpe. Eu prometo que vou com você ao festival. E nós entraremos na caverna juntos também. Isso é uma promessa, está bem? Se você quebrar, nunca vou te perdoar." "Está bem." Leon sorriu fracamente, deixando seu coração ainda mais dolorido. O fim do ano chegou rapidamente e, com ele, o festival de Ano Novo. "Isso não é nada do que eu imaginava", eu disse. "E o que, exatamente, você imaginava, mestre?" perguntou Luxon. "Eu não sei. Eles disseram festival de Ano Novo, então eu estava pensando em algo como as visitas aos santuários que fazemos no primeiro dia do Ano Novo no Japão." Eu havia saído de casa esperando algo que eu estava acostumado no meu país natal, apenas para descobrir que um carnaval havia invadido o local do evento. Os adultos estavam todos vestidos e ocupados se encontrando uns com os outros, enquanto as crianças corriam por toda parte. Eles sorriam enquanto desfrutavam das atrações ou assistiam a artistas de rua. Era exatamente como os carnavais em dramas estrangeiros. Enquanto isso, eu havia imaginado um santuário japonês com barracas de comida alinhadas, o que não poderia estar mais longe da realidade. "Por favor, tenha cuidado, mestre." "O quê? Você acha que vou agir como uma criança hiperativa e me perder na multidão ou algo assim?" retruquei, imaginando que seu pequeno aviso era mais de seu sarcasmo habitual. Então percebi que seu olhar estava fixo em algo.
Segui a direção de sua lente e encontrei Lélia vestida com um casaco, com um vestido e sapatos de salto por baixo. Enquanto eu estava distraído com o exibicionismo de suas roupas, algo ainda mais curioso perto chamou minha atenção. Um Luxon de cor azul flutuava ao lado dela. "Ei, o que está acontecendo?", perguntei. "Ela tem uma cópia falsa de você." "Não tenho certeza." "Concedido, posso especular razoavelmente. Você e Marie chamaram isso de segunda parte de um jogo Otome. Nesse caso, não seria estranho haver algo semelhante a mim no mundo. Pessoalmente, estou chocado por encontrar um outro Ian nessa era." Ele não está contando o encontro com Claire. Logo, o Luxon azul nos notou e alertou Lélia, que se aproximou. Ela jogou seu rabo de cavalo lateral por cima do ombro enquanto se aproximava com confiança. A confiança que ela exibia agora era significativamente diferente de seu comportamento antes das férias de inverno. "Faz tempo", ela disse. "Feliz Ano Novo." Comecei a dizer em japonês, pretendendo cumprimentá-la da mesma forma que faria no Japão, mas imediatamente seu rosto ficou corado. "Você está me provocando?", ela exigiu. "Não. Eu saudei Marie da mesma forma antes. Isso a fez chorar, eu te digo. Bem legal que ainda possamos usar saudações tradicionais assim, mesmo depois de termos reencarnado. Traz de volta lembranças." É claro, Marie então imediatamente me pediu dinheiro do ano novo, o que também era costume no Japão. Enquanto eu sorria, Lélia franziu o nariz e se virou para seu robô azul. "Ideal, diga olá." "Ideal. Esse é o nome desse troço azul?" A bola flutuante se aproximou de nós, ou melhor, de Luxon. "É um prazer conhecê-lo. Por favor, me chame de Ideal." "Meu, que surpresa é essa? Ouvi falar de você, mas é verdadeiramente um milagre poder encontrá-lo nessa era. Espero que possamos ter um bom relacionamento no futuro." Esse estava sendo extremamente amigável, mas a recepção de Luxon foi fria como gelo. "Você é um navio de suprimentos, não é? Mas você parece muito alerta. Sua capacidade de evitar detecção, apesar das minhas avaliações de inteligência, é bastante curiosa." "Navio de suprimentos", ecoei, olhando para Lélia. Ela cruzou os braços, erguendo o queixo com orgulho. "Isso mesmo. Ideal é um navio de suprimentos, enquanto o seu é apenas um navio migratório, o que significa que meu IA é, na verdade, um navio militar puro. Bastante impressionante, não acha?" "Então ele foi usado pelo exército para transportar suprimentos." Provavelmente era impressionante, mas eu não tinha como avaliar o quanto. "Luxon, o Ideal é realmente incrível?", perguntei. "Ele é um navio militar que lutou contra os novos humanos. Se compararmos as capacidades de nossas naves-mãe, ele certamente superaria em várias áreas. Então isso é realmente incrível." Então, a razão pela qual Luxon não tinha notado a presença desse objeto era por causa de suas próprias habilidades especiais? Mas Luxon parecia cético quanto a isso. Havia algo mais nessa situação. Ideal flutuou em minha direção. "Então você é o Lord Leon, mestre de Luxon. Espero que possamos ser amigáveis um com o outro." "Você sabe sobre nós?" Eu observei Lélia, mas ela se recusou a encontrar meu olhar. "Ideal, chega de cortesias", ela disse. "Muito bem." Vendo como ele respondia obedientemente, lancei a Luxon um olhar significativo. "Se você tem algo a dizer, preferiria que você fosse direto em vez de ficar encarando", ele provocou. "Só estava pensando que você poderia aprender um pouco com o Ideal e mostrar um pouco mais de respeito ao seu mestre." "Vou considerar." Ele realmente estava tão repulsado pela ideia de ser gentil comigo. Ele era extremamente teimoso para uma IA. Lélia olhou entre nós e sorriu. "Vocês dois realmente não se dão bem, não é? Ele obviamente não reconheceu você como seu verdadeiro mestre." "Por que você diz isso?", perguntei. "Porque o Ideal não é nem um pouco obstinado.
Ele pode ser um pouco insensível às vezes, mas responde às minhas ordens adequadamente. Eu olhei para o ideal. Ele balançou para cima e para baixo como se estivesse concordando. É graças a Lélia que fui liberado da ordem de ficar em espera. É natural mostrar a ela esse respeito. Com inveja de seu relacionamento, virei-me para Luxon. Viu? Você deveria ser mais grato a mim. Você tem ideia de quantas vezes tive que limpar a bagunça que você fez? Luxon retrucou. Acho que você deveria ser mais grato a mim. Seu pequeno idiota. Eu juro que um dia você realmente vai me apunhalar pelas costas. Eu pausei. Espere, acho que você já fez isso, seu traidor nojento. Lélia olhou para o relógio antes de se afastar de nós. Vou estar ocupada hoje, então vou me despedir aqui. Vamos conversar novamente daqui a alguns dias. Temos muito para discutir sobre o futuro. Vamos, ideal. Sim, Lady Lélia. Assim que os dois se foram, voltei minha atenção para meu companheiro e a Luxon, você tem um minuto? Os dois pareciam a imagem perfeita de mestre e servo, então talvez eu estivesse sendo cínico, mas algo parecia estranho. Você também notou? Perguntou Luxon. Oh, então você também notou. Que coincidência feliz. Depois de nos separarmos de Lélia e Ideal, segui para o local onde deveria encontrar a senhorita Luísa. A encontrei esperando lá, vestida com roupas mais elegantes do que o normal. Você está linda, eu disse. Faz-me questionar se sou digno o suficiente para ser seu acompanhante. Eu pelo menos estava usando um terno, com um casaco pendurado nos ombros. A senhorita Luísa entrelaçou o braço no meu. Você está bem. Na verdade, sou eu quem está em desvantagem, podendo comparecer com o famoso herói de Wolfort. Herói. Não é como se eu quisesse me tornar um. Ainda acho que essa deveria ser minha linha, insisti brincalhão, embora algo mais estivesse realmente em minha mente. Então, sinto que as coisas estão um pouco diferentes do que você me disse. Há muitas crianças aqui. A senhorita Luísa havia mencionado que ela e Leon não poderiam comparecer porque eram jovens demais na época, mas o lugar estava lotado de crianças pequenas. Isso ocorre porque meu pai revisou os costumes para incluir crianças mais jovens. Albergue fez isso? Sério? Não sou a única que lamenta não ter feito mais por Leon quando ele estava vivo. De qualquer forma, está prestes a começar, então vamos para lá. Ela me puxou pelo braço, levando-me ao palco mais extravagante que eu já havia visto. Vários itens sagrados haviam sido colocados ali, dando ao local uma atmosfera completamente diferente. O lugar estava lotado de nobreza, todos os líderes das 6 grandes casas haviam se reunido para expressar sua gratidão, rezar e jurar lealdade à árvore. No meio de tudo isso, havia um portão conspícuo que levava a uma caverna, para onde a senhorita Luísa apontou. O monumento está dentro dessa caverna. Nós dois iremos lá juntos. Essa caverna era uma cavidade natural criada pelas raízes da árvore sagrada. Era uma estrutura curiosa, com uma vibe realmente fantástica. Era como se a árvore tivesse evitado crescer especificamente naquele espaço. Você tem certeza mesmo de que está bem em eu ser seu parceiro? Perguntei. Pode ser cruel da sua parte tentar fugir agora. Ou você está se sentindo culpado por causa de suas noivas? Que pena. As únicas pessoas que podem entrar juntas são aquelas que são próximas. É completamente normal irmãos irem juntos. Claro, também há casais casados e pais com seus filhos. Todos os tipos de pares fazem essa jornada. Para ser mais preciso, entrar com um amante era um sinal de status quando você era adolescente. Se você não tivesse um parceiro romântico, esse tipo de reunião era um inferno na Terra. Eu definitivamente teria evitado participar a todo custo se as circunstâncias fossem um pouco diferentes. É um evento do qual você realmente não quer participar se não tiver um parceiro, não é? Comentei. Depois de uma breve pausa, a senhorita
Louis concordou. É verdade? Hoje será a primeira vez que entro na caverna. A sério? Eu prometi a Leon. Eu disse que iríamos entrar juntos. Então, recusei qualquer pessoa que me convidou até agora. Senti que se entrasse com outra pessoa, estaria quebrando minha promessa com ele. Ela tinha certeza de que queria que eu fosse seu parceiro em sua primeira entrada. A parte formal da cerimônia terminou, e o mestre de cerimônias anunciou que era hora de entrar na caverna e oferecer nossas orações. Todo o local se agitou. Perto dali, um rapaz jovem expressou seus sentimentos a uma garota. Jéssica, eu gosto de você há tanto tempo. Por favor, diga que você entrará lá comigo. Eu farei um juramento à árvore sagrada de que passarei meu futuro com você. Ele se ajoelhou, ainda segurando as mãos dela. Levava uma certa coragem para propor em um lugar cheio de gente assim. Infelizmente para esse pobre rapaz, o mundo não era tão simples a ponto de ela realmente dizer: estou tão feliz, Jack. Eu esperei tanto tempo para você dizer isso. Espera, o quê? As frases clichês dele realmente funcionaram. As pessoas começaram a aplaudir o novo casal. Atraído pela multidão, bate palmas preguiçosamente. O restante do local logo fez o mesmo, enquanto outros proclamavam seu amor. Senhorita Louis, o que está acontecendo? É bastante comum as pessoas expressarem seus sentimentos nesse momento. É um costume popular. Embora parecesse encantador o suficiente, pelo menos para um estrangeiro, eu não entendia o apelo. Minha mente imediatamente comparou o que eu estava vendo com as práticas no reino. As garotas aqui eram muito mais agradáveis. Eu invejava os homens de Alzer por isso. Eu ainda me lembrava vividamente de uma vez em que declarei meus sentimentos a uma garota e ela disse: olhe-se no espelho e tente novamente. Alzer é um país tão legal, murmurei. Você acha? Eu estava pensando em contar mais para Louis sobre a situação em Wolfort, mas esse deveria ser um momento festivo, então não era a hora para esse tipo de coisa negativa. Olhei para a caverna, onde já havia se formado uma fila. Acho que não poderemos entrar por um tempo. De fato. Que tal brincarmos um pouco enquanto isso? Louis me puxou em direção aos brinquedos do parque de diversões. Apesar de parecer uma adulta naquele vestido chique, seu sorriso era tão inocente quanto o de uma criança. Louis navegava entre a multidão do parque, puxando Leon pelo braço. Os dois pareciam um casal jovem e fofo. Leon permanecia atordoado enquanto uma luz hiperativa o conduzia pelo braço. Vamos para lá, ela disse, apontando para uma barraca de comida. As sobrancelhas de Leon se ergueram. Uma dama como você está disposta a comer em uma barraca de comida? É uma ocasião especial. Seria um desperdício não aproveitar. Normalmente, ela nunca parava em uma barraca de comida, mas nessas ocasiões era natural se permitir alguns prazeres, pelo menos na opinião de Louis. Você não gosta muito de lugares assim? Perguntou Louis. Como eu temia, eu impus isso a ele, ela pensou, preocupada com a expressão confusa de Leon, que estava em seu rosto há um tempo. Louis sentia-se culpada por fazê-lo acompanhar suas solicitações egoístas. Leon já tinha duas garotas com as quais estava prometido. Doía no coração de Louis pensar que suas ações poderiam fazer com que elas duvidassem de sua fidelidade. Ela explicou as circunstâncias com antecedência para evitar confusões, e todos pareciam estar na mesma página. Ao mesmo tempo, entender algo logicamente era uma coisa e aceitá-lo emocionalmente era completamente diferente. Leon era bastante ingênuo nesse sentido, o que preocupava ainda mais Louis. Oh, não! Estou impressionado com a diferença de atmosfera aqui em comparação com Wolfort, mas estou me divertindo. Tenho uma mulher bonita comigo. Nada melhor do que isso para um cara, sabe? Disse ele. Leon, acho que você precisa aprender um pouco mais sobre o coração das mulheres, senão vai acabar se dando mal um dia. Seria ótimo se uma garota me amasse a ponto de ir tão longe,
Ele disse rindo. Ele agia como se fosse impossível para ele, mas isso preocupava ainda mais Luiz. Talvez eu precise ensinar algumas coisas a ele antes que ele volte para casa, ela pensou. Luiz não pôde deixar de se preocupar. Ele realmente se assemelhava muito ao irmão que ela havia perdido há muito tempo. Lélia estava esperando sua vez de entrar na caverna. As pessoas geralmente entravam na ordem em que estavam na fila, mas os casais recém-formados que acabavam de confessar seus sentimentos tinham prioridade. Os membros das 6 grandes casas vinham em seguida. Era estranho que os casais tivessem prioridade sobre as 6 grandes casas, mas fazia sentido considerando que esse mundo era baseado em um jogo de otome. Os simuladores de namoro sempre colocavam eventos românticos acima de tudo. O momento de Lélia se aproxima, mas a área está tão lotada que ela está tendo dificuldades para localizar e-mail. Ideal, você consegue encontrar e-mail? Ela perguntou a seu companheiro robô. Ele parece estar ocupado conversando com alguém e não consegue se aproximar. Ele realmente vai deixar sua própria noiva esperando. Não temos muito tempo antes que nossa vez acabe. Os novos casais já haviam terminado, então era hora dos membros das 6 grandes casas entrarem. Não demoraria muito até que o próximo grupo começasse. A pessoa com quem ele está falando parece ser importante, informou o Ideal. Parece ser uma conversa muito séria, e seria ruim interrompê-lo. Ai, como você realmente tem tanta consideração? Ah, droga. Tudo bem, tanto faz. Seria alguém relacionado ao trabalho. Emil era um cara diligente, como Lélia bem sabia, então ela não tinha muita escolha além de esperar. Nesse momento, uma mão saiu da multidão e segurou seu braço. Lélia exclamou, virando cabeça. Serge estava lá, vestido com um terno. Serge. Ele mostrou um sorriso branco como pérolas, mas logo seu rosto se tornou sério. Lélia, venha comigo. Ele a puxou sem lhe dar a chance de recusar. Lélia ficou pasma no início, mas rapidamente disse, espera. Espere um segundo. Para onde estamos indo? Serge estava indo direto para a caverna. Um anúncio ecoou pelo local. O tempo estava quase acabando para a nobreza das 6 grandes casas, o que significava que tínhamos que nos apressar. Estávamos nos divertindo tanto juntos que havíamos esquecido completamente. Foi só quando ouvimos o anúncio que começamos a correr em direção à caverna. Peço desculpas, mas ainda temos tempo para entrar? Perguntou a senhorita. Luiz, a pessoa na entrada. Eles hesitaram, um pouco confusos, antes de dizer, vocês ainda têm tempo, mas... Então vamos entrar. Com licença. A senhorita. Luiz puxou minha mão, me levando para a caverna. Várias lanternas estavam penduradas pelo caminho, tornando o interior mais iluminado do que eu esperava. Lembrou-me das lanternas de papel nos festivais no Japão. Eles realmente iluminam bem aqui dentro, eu disse. Sim, realmente. Ufa. Estou exausta, disse a senhorita. Luiz, ofegante após nossa corrida. Ela colocou a mão no peito, tentando se recompor. Eu me arrependeria pelo resto da minha vida se não conseguíssemos chegar a tempo. Não se preocupe. Se não tivéssemos conseguido, poderíamos ter usado nossa influência para entrar à força. É verdade, mas reluto em fazer esse tipo de coisa. Apesar de ser a vilã, Luiz parecia ser contra abusar de seu poder. Isso me fez pensar, como uma pessoa assim poderia ter sido uma vilã em primeiro lugar? Eu tive as mesmas dúvidas com Angie. O que há com as vilãs nesses jogos? Bem, então eu poderia ter voltado no próximo ano, se você precisasse de mim, eu disse. Luiz pausou. Leon, você não tem consciência do que está fazendo? Você está caminhando para se tornar um conquistador. Não se preocupe. Sou completamente fiel às minhas noivas. Alguém poderia argumentar que, por estar noivo de 2 mulheres, você já é infiel.
Continuamos com aquela conversa boba enquanto seguimos pelo caminho em direção à caverna. Eles haviam nivelado a terra para que fosse fácil de percorrer. No entanto, raízes de árvores ainda se projetavam do teto e das paredes. Tentei tocar em uma e descobri que estava retorcida e úmida. Musgo crescia sobre os galhos pequenos que se projetavam dela. A senhorita Lois pressionou seu corpo contra o meu. Honestamente, eu queria vir aqui com Leon quando ele melhorasse. Nós prometemos um ao outro. Mas eu não pude passar aquele ano novo com ele. Pessoalmente, achei que ela estava um pouco obcecada com o garoto, mas isso era problema dela. Eu não tinha direito de me intrometer. Por enquanto, estou apenas aqui para substituí-lo. Pelo menos você conseguirá cumprir sua promessa, eu disse. Mas sabe, ele quebrou tantas das próprias promessas. Havia várias outras. O quê? Então ele fez muitas promessas falsas. A senhorita Lois balançou a cabeça. Não, nada disso. Sua voz subiu de tom de raiva por um momento, contorcendo um pouco seu rosto, mas logo amaciou novamente. Ele disse que me salvaria quando eu me encontrasse em apuros. Ele deveria se tornar o guardião e receber o brasão, e jurou que seria um ótimo guardião. Aquelas foram algumas promessas impressionantes para uma criança. Eu definitivamente não conseguiria dizer coisas assim. Eu provavelmente diria algo como um guardião. Que saco! A senhorita Lois cobriu a boca, abafando o riso. Agora que penso sobre isso, ele era muito precoce para a idade dele. Ele até me deu um anel feito de papel. Sua voz se dissipou e seu sorriso desapareceu, deixando apenas tristeza em seu lugar. Então ele confessou seus sentimentos por você, o YEP, isso não é algo que eu conseguiria fazer. É verdade? Você tem uma irmã, não é? Acho que você disse algo sobre ela colocar uma bomba em sua armadura ou algo assim? Eu presumo que você estava brincando, não é? Não, isso foi verdade. Ela tentou me matar. Claro, Gilk, o trapaceiro, desgraçado, foi quem realmente a fez fazer isso. Ainda assim, ela era uma péssima irmã. Ser certeza de que você se dá bem com todo mundo, exceto sua irmã mais velha, observou a senhorita Lois. Na verdade, não me dou bem com minha irmã mais nova também. Irmãs mais novas são as piores. Marie tinha sido uma dor de cabeça na minha vida anterior e estava provando ser um saco nesta vida também. Serge arrastou Lelia até que eles chegassem ao interior da caverna. Ei, qual é a ideia de me fazer vir aqui com você? Eu ia entrar com Emil. Lelia deveria entrar com Emil, mas agora Serge a puxou sem dar a ela a chance de escapar. Quando ele finalmente a soltou, Lelia recuou para uma das paredes, com o ideal flutuando ao seu lado. Eu não posso aprovar o que você está fazendo, repreendeu o robô a Serge suavemente. Você não deveria forçar uma mulher a vir com você para um lugar como este. Lelia sabia tudo sobre o festival de Ano Novo, especialmente sobre como a caverna era um lugar para amantes. Estar aqui com Serge só poderia significar problemas. As pessoas nos viram entrando juntos. Como eu vou explicar isso para o Emil? Lelia exigiu. Serge tinha ficado em silêncio, mas finalmente se virou para ela, com expressão solene. Ele colocou a mão na parede, cercando-a enquanto se inclinava para a frente, trazendo a ponta do nariz perto o suficiente para tocar o dela. Lelia, esqueça o Emil. Ele te abandonou para conversar com outras pessoas. Como ele sabe disso? Ela se perguntou. Lelia franziu os olhos. Não me diga que você. Eu pedi um favor e pedi a alguém para afastar o Emil. Eu disse a eles para não forçar, no entanto. Foi escolha dele não sair e vir te encontrar. Lelia baixou o olhar para os pés. Emil realmente não entende as mulheres de jeito nenhum? Eu sabia que ele era sério em relação ao trabalho quando o escolhi, mas nunca percebi que ele era tão chato. Isso a fez lembrar do homem com quem estava noiva em sua vida anterior. Ao contrário de Emil,
ela realmente tinha gostado muito daquele relacionamento, até que desmoronou. Isso lhe deu muito o que refletir, o que a levou a escolher alguém tão disciplinado quanto Emil desta vez. Havia algo faltando em seu relacionamento, com certeza, mas Lélia não tinha a intenção de traí-lo. Serge, chega disso. Por quê? Eu te amo mais do que ele. É fácil dizer isso, mas, MH. Oh meu, como audacioso, disse Ideal. Serge interrompeu Lélia no meio da frase ao pressionar seus lábios contra os dela. Ela não conseguia falar, de jeito nenhum. Ela tentou lutar, mas ele era muito forte para ela oferecer muita resistência, muito menos escapar. Não que ela estivesse tentando escapar. Vários minutos se passaram com eles enraizados no lugar. Quando Serge finalmente se afastou, Lélia novamente abaixou o olhar para o chão. Seu coração estava acelerado, ela compartilhava uma paixão com Serge que nunca sentiu por Emil. Enquanto suas orelhas ficavam vermelhas brilhantes, ele sussurrou, eu estou falando sério sobre você, Lélia. Eu quero você. Assim que descobri que você e Emil estavam noivos, fiquei perdido. Você não tem ideia de como foi frustrante. Parecia que meu mundo todo ficou totalmente escuro. Serge falava de forma tão sincera que era difícil imaginar que ele estava sendo qualquer coisa além de sério, e sua atitude deixava claro que ele não a soltaria até ter uma resposta. Lélia, eu quero que sejamos uma família juntos. Uma família de verdade. Uma família, ela ecoou. Ideal parecia perceber o clima e ficou em silêncio. Ele nem sequer tentou intervir. Serge, eu. Desculpe. Eu não posso fazer isso. Desanimado, os olhos de Serge se fecharam pela metade. Tudo bem. Desculpe pelo incômodo. Conforme o clima ficava constrangedor, Ideal encarou a entrada da caverna interna. Ah, é verdade, eu não deveria interromper vocês. No entanto, parece que as pessoas que entraram depois de nós já nos alcançaram. De fato, Lois estava parada na entrada. Ela se aproximou de Lélia e Serge. O que vocês dois pensam que estão fazendo? Exigiu, provavelmente porque tinha visto o beijo. Serge a encarou inicialmente, mas quando ele viu a pessoa que ela trouxera, ele ficou boquiaberto. Percebendo algo errado, Lélia disse, Serge. Lois se aproximou dela. Lélia, você está aqui por vontade própria? Não. Quer dizer... Ela tentou explicar que Serge a havia arrastado para dentro, mas foi interrompida quando ele socou a parede. As duas garotas se voltaram para ele. Serge tremia de raiva, olhando furiosamente para Luiz. Que diabos está acontecendo aqui, Luiz? Quem é ele? Luiz recuou um passo, e o garoto que ela trouxera se colocou entre ela e Serge. Olá. Não faz muito tempo desde a nossa última vez, disse Ideal, cumprimentando fielmente o recém-chegado. Qual é o problema com esse cara? Finalmente conheci o último interesse amoroso cara a cara, mas ele estava agindo de maneira estranha. A hostilidade que ele estava demonstrando para mim era fora dos padrões. Será que era ódio que eu estava sentindo? Desprezo? E, se sim, por quê? Ok, eu admito que causei um pouco de confusão aqui, mas não fiz nada contra esse cara pessoalmente. Então, por que ele parecia me detestar tanto? Serge franziu a testa enquanto me encarava, sangue escorrendo do punho que ele socou na parede. Ele estava tão tomado pela emoção que parecia nem sentir a dor. Se não me engano, esta é a nossa primeira vez nos conhecendo, certo? Eu disse, olhando para as outras pessoas na sala para confirmar que não estava ficando louco. Lélia parecia perplexa, mas a senhorita Lois parecia entender o que estava acontecendo. Sim, é a primeira vez que se encontram. Serge, este é o homem de quem o pai falou. Aquele que ele queria te apresentar. Serge se aproximou. E quem é você? Ele agia como se estivesse pronto para começar a brigar a qualquer momento. Ótimo. Conheci mais um encrenqueiro.
Será que todos os interesses amorosos eram problemáticos ou era só eu? Eu estava tão acostumado com isso nesse ponto que encontrar Serge pronto para brigar nem me surpreendeu. No máximo, registrei com um pensamento: ah, então é esse tipo de cara com quem estou lidando. É um prazer conhecê-lo. Sou Leon Foubart Forte. Sou originalmente do reino de Oxford, mas estou estudando no exterior. Serge me deu um soco no rosto bem no meio da minha introdução. Fui arremessado para trás e caí sentado. A senhorita Louise correu ao meu lado e me ajudou a me levantar. Leon. Serge, você tem ideia do que acabou de fazer? Esse homem é um nobre estrangeiro. Se você machucar... Coloquei a mão sobre o nariz dolorido e olhei para cima, para Serge, que estava respirando de forma irregular. Até Lélia parecia chocada com a violência gratuita. Por que você fez isso? Serge, o que é de errado com você? Lélia perguntou. Os olhos de Serge estavam fixos na senhorita Louise. Leon, e daí? Você encontrou o meu substituto. Não faço ideia que conclusões você está tirando, mas peça desculpas a Leon. Estou falando sério. Você nem imagina as repercussões desse ato. Que se dane. Esse cara tem o mesmo nome e o mesmo rosto que o seu irmãozinho. O fato de você estar aqui com ele só pode significar uma coisa. Uma coisa? E que coisa seria essa? A senhorita Louise estava apenas tentando cumprir sua promessa ao irmão mais novo. Eu abri a boca para reclamar, mas Luxon interveio. Outra confusão se formando, vejo. Mestre, você realmente adora se meter em problemas. Não é como se eu quisesse que ele me socasse, sabe? Eu retruquei. Muito bem. Devo me livrar dele então. Como sempre, Luxon estava exagerando, e como sempre, tentei impedi-lo, mas Ideal se adiantou. Vocês têm uma relação bem extrema. Mas, Luxon, não acredito que essa seja uma escolha sábia. Foi ele quem deu o primeiro soco, disse Luxon. É perigoso assumir que você pode resolver tudo simplesmente se livrando disso. Esse aí é mais sensato do que eu esperava. Isso realmente me fez questionar se os dois ais com os quais entrei em contato estavam com defeito. Enquanto a senhorita Louise discutia com Serge, respirei fundo. De qualquer forma, vamos fazer logo essa oração para podermos sair daqui. E você? Apontei o dedo para Serge. Assim que sairmos daqui, vou te pagar na mesma moeda. Sempre me vingo, afinal. Ele vai aprender do jeito difícil. Ah é? Então por que não fazemos isso aqui mesmo, agora? Serge tentou se aproximar de mim novamente, mas Lélia se lançou à frente e se agarrou ao braço dele. Serge, espere. Esse cara é realmente perigoso. Eu prometo que vou explicar mais tarde. Por agora, vamos apenas ir embora. Serge baixou os punhos. Tch. Tudo bem. Vamos mais fundo, Lélia. A senhorita Louise tirou um lenço e o usou para ajudar a estancar o sangue que jorrava do meu nariz. Sinto muito por isso. Eu não fazia ideia de que ele estaria aqui. Não consigo me desculpar o suficiente. Eu mal podia culpá-la, vendo sua evidente tristeza. Vamos fazer essas orações, eu disse. Ainda não cumprimos sua promessa, não é mesmo? Tudo bem. Seguimos Serge e Lélia, indo em direção ao monumento que ficava mais adiante. É bem menor do que eu imaginava. Quando ouvi falar que a árvore sagrada estava guardando um monumento, esperava algo enorme e imponente, mas na verdade era bem pequeno. No entanto, a árvore havia envolvido suas raízes de tal forma que a protegia. Ok, então só precisamos rezar para isso, perguntei. A senhorita Louise assentiu. Junte as mãos. Sim, assim mesmo. Agora, feche os olhos e reze. Dizem que se suas orações e desejos chegarem à árvore, ela realmente vai responder. Serge, que ainda estava de birra, bufou com desprezo. É só uma bobagem que eles contam para as crianças. Quer dizer, deve ser, né?
Porque se a árvore realmente ouvisse os desejos das pessoas, seu irmãozinho não estaria morto. Ou talvez, a verdade é que você nunca rezou por ele desde o começo. A senhorita Lois abraçou a si mesma. Mesmo Lélia estava desconfortável com a situação. Serge, vamos apenas rezar e sair daqui. Contanto que eu possa terminar o que vim fazer, não estou nem aí. Enquanto ele rezava, franzia a testa para ele. Você é um verdadeiro problema, hein? O que disse? Fiquei de boca fechada e fechei os olhos para rezar. De repente, o chão embaixo de nós tremeu. Abri os olhos e entrei em pânico quando percebi que a luz estava saindo da senhorita Luiz. O que está acontecendo? Ela gaguejou. Ela estava tão perdida quanto eu. O brasão nas costas de sua mão também estava brilhando. Luxon, você pode me dizer o que está acontecendo? Perguntei, desesperado. Estou incerto, respondeu Luxon. Lélia se virou para Ideal. Alguma ideia do que é isso? Estou investigando. Ah! Parece que... Uma voz ecoou de repente pela caverna. Não. Não estava na caverna, estava na minha cabeça. Ofereça uma flor, no topo do humano. O que foi isso? Eu coloquei uma mão na minha cabeça enquanto olhava ao redor, mas não havia nenhuma outra presença na sala. Luxon olhou para o teto. A árvore sagrada está nos enviando uma mensagem. Uma planta está falando conosco. Acredito que seria melhor não pensar na árvore sagrada como uma planta comum. De qualquer forma, eu consegui decifrar o que acabamos de presenciar. Ele reproduziu a voz que tínhamos acabado de ouvir, e dessa vez estava mais clara, e o conteúdo de seu comando era horrível. Ofereça uma garota para a flor no topo da árvore, um sacrifício humano. O que agora? Meus olhos se voltaram para a senhorita Luiz, que havia caído de joelhos novamente e tinha os braços apertados ao redor de si mesma. Senhorita Luiz. Eu a abracei também para ajudá-la a se levantar. Sabendo das circunstâncias na República e de tudo o que vinha acontecendo, senti um pressentimento ruim. Minha voz ficou firme quando me virei para os outros. Me escutem. Não falem sobre isso para ninguém depois que sairmos daqui. Lélia ficou chocada. Mas eu estou falando sério. Eu vou resolver isso. Então é melhor não dizerem uma palavra. Mantive o braço ao redor da senhorita Lois enquanto nos dirigíamos para a saída. Ela murmurou algo enquanto íamos. Eu ouvi uma voz. Está tudo bem, eu disse a ela. Eu não vou deixar que te sacrifiquem. Desde que não digamos nada, ninguém nunca saberá. Não. Não é isso que eu quero dizer, ela disse, ofegante. Eu ouvi a voz de Leon. Quer dizer, eu ainda posso ouvir a voz dele. O quê? Ela estava tremendo, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A senhorita Lois continuou apoiada em Leon enquanto uma voz familiar sussurrava em seu ouvido. Parecia exatamente como o irmãozinho que ela havia perdido, mas ele parecia estar sofrendo muito. Dói. Irmã mais velha. Me salve. A senhorita Lois tapou as mãos sobre os ouvidos, mas ele falava diretamente em sua cabeça. A origem parecia ser o brasão em sua mão direita. E ele soava tão miserável. Estou com medo, irmã mais velha. Estou tão sozinho. Estou sozinho dentro da árvore. As lágrimas caíam mais rápido. Me desculpe. Sinto muito, Leon. Juro que vou te salvar. Então, por favor, apenas, aguente um pouco mais. Quando ela imaginou seu indefeso irmãozinho preso na árvore, não conseguiu parar de soluçar. Prometo que estarei com você em breve. O irmãozinho que ela não conseguiu salvar anos atrás estava chamando por ela, implorando para vê-la novamente. Do ponto de vista da senhorita Lois, isso era motivo suficiente para concordar em ser sacrificada. Enquanto fungava, Ideal chamou por ela. Você está bem? Está dizendo que está ouvindo alguma voz? Sim, eu consigo ouvi-lo. Meu irmãozinho. Que tipo de voz é essa?
Ele parece estar sofrendo, ela disse. Eu tenho que salvá-lo. Tenho que salvar o Leon. Não posso falhar com ele dessa vez. Mesmo que signifique sacrificar sua própria vida? Perguntou o Ideal. Enquanto ela assentia, Leon afastou o robô. Que ideia é essa, hein? Oh, me desculpe. Ela parecia estar confusa, então eu estava tentando obter informações. Parece que seria prudente vocês saírem daqui o mais rápido possível. Leon continuou guiando a senhorita Louise em direção à saída. Senhorita Louise, por favor, não diga nada para ninguém quando sairmos daqui. Entendeu? A senhorita Louise entendeu que Leon estava tentando protegê-la, mas ela estava começando a ver suas ações como uma interferência indesejada. Eu sei que você está preocupado comigo, mas... Desculpe. Eu tenho que ir até ele. Isso é o mínimo que posso fazer para compensar tudo. Enquanto todos os outros se apressavam para sair da caverna, Ideal ficou para trás e olhou para o monumento. Ele flutuou ali por um tempo, pelo menos até uma voz distante chamá-lo. Ideal, onde você está? Devagar, ele se dirigiu para a saída. Quando chegou perto de Lélia, ele estava de volta ao normal. Peço desculpas pela minha demora. Não é hora de perder tempo. Ela respondeu bruscamente.